Sabe, tava tendo uma reflexão com um amigo meu esses dias, só trocando ideia, e eu tava conversando sobre como as coisas são e como o tempo passa muito mais rápido do que a gente realmente imagina, e que, na verdade, se a gente não faz as coisas agora, talvez a gente nunca faça. E é nisso que tava me prendendo um pouco, porque eu terminei de ler O Morro dos Ventos Uivantes, e eu queria gravar um roteiro e fazer um vídeo sobre. Só que eu não conseguia tirar nada do livro, não conseguia escrever um roteiro, não queria só fazer uma resenha contando um pouco da história, mas eu sabia que eu tinha algo pra conseguir extrair desse livro. E foi nessa terça-feira agora que, conversando com um amigo meu, e aquela conversa me deu uma puta ideia do que dizer. E não é nem o ponto principal sobre o livro, nem o que eu gostaria de dizer sobre o livro, mas é o que eu tenho pra dizer. E é até meio chato, não é uma das melhores partes do livro, mas é uma parte importante. É uma parte que muda o toda a história a partir de um certo ponto. Só que eu não vou comentar diretamente a história, mas a reflexão que, sabe, toda a explosão de cabeça que eu tive quando eu associei a conversa que eu tive com o que eu tinha lido, com a minha vida e com o quão duro que isso pode ser pra todo mundo. Então, seja bem-vindo. Meu nome é Miguel e a gente vai falar sobre a reflexão do luto e como ela afeta as pessoas, baseando-se em O Morro dos Ventos Uivantes, livro de Emily Bront. Então, seja bem-vindo. Sabe, no Morro dos Ventos Uivantes, a morte é uma puta realidade que vai e volta no livro. Porém, em um dado momento, tem uma morte que é muito pesada pro livro inteiro, mas principalmente para um personagem. Praticamente o personagem principal. O livro ele não deixa de ser lido corretamente quem que é o personagem principal, quem que é o protagonista. O livro ele é um grande, sabe? Eu não vou dizer que é um slice of life porque ele é grande demais, mas a história ronda em torno de uma família. E a pessoa, quem lê, quem conhece a história vai saber muito bem do que eu tô falando. Tem uma morte e o luto daquela morte acaba com os personagens, mas acaba mesmo. E você vê a degradação dele ponto a ponto, página por página, saindo de um luto pra ir pra uma depressão, pra ir pra uma saudade esquizofrênica, pra ir pra raiva da pessoa que morreu, porque ele não aceitava a morte dela. Ele se culpava e culpava ela pela morte dela. É muito doido. É muito doido. E no fim das contas, esse luto nunca sumiu. Dá um certo tempo, um certo momento que o tempo passa e você tende a crer que o cara superou. Porra nenhuma. Ele ficou preso naquilo, ele nunca conseguiu sair daquilo. O resto da vida inteira dele foi focado naquilo. E é assustador quando você se dá conta do que acontece. E como um luto para alguém despreparado, ou até um luto inoportuno, muito fora de hora, que é meio que o caso do livro, mas também tem a questão de não ter preparo emocional nenhum, destrói a pessoa. E com o folhear das páginas você vai vendo ponto a ponto a, a degradação. A degradação de um amor que se transforma em luto, que se transforma em saudade, que se transforma em algo violento. Mas, sabe, se transforma em algo violento pro, pra própria pessoa que tá sofrendo. Porque ela não tem como. Não adianta chorar pelo leite derramado. Já passou.
E é nisso daí que eu tava pensando quando eu tava conversando com um amigo meu e me veio essa ideia. O luto é a única realidade. A morte, pra ser mais sincero, é a única realidade. E é uma das verdades mais doloridas do mundo. Porque as coisas só acabam. E não adianta. Sabe? É um pensamento muito perturbador quando você analisa a fundo isso daí. Uma hora, o que você ama, você mesmo, vai só deixar de existir. Pode ser do nada, pode ser algo esperado, mas é muito forte. E eu sou uma pessoa que tem muito medo do luto. Por nunca ter passado por ele na própria pele e sentindo, eu sinto muito medo. E aquele livro e os trechos que mencionavam toda a parte sobre a morte, sobre o luto, sobre como esse personagem que eu mencionei agora manifestava a sua relação sobre o sofrimento de perder o amor, é muito foda, cara. É realmente muito foda. E foi outro pensamento que eu tive que, sabe, infelizmente tem que estar pronto pra isso, porque é a única realidade, cara. É a única realidade. A gente, se tudo der certo, a gente vai viver pra infelizmente ver as pessoas que a gente ama morrendo. E tem muita gente que perde a pessoa que ama. Perde o pai, perde a mãe, perde a esposa, perde o marido, perde o irmão, perde o melhor amigo. E desaba. Desaba. Porque ninguém tá pronto pra isso. Ninguém tá pronto pra perder nada. Eu não queria estar necessariamente falando sobre um bagulho pesado desse. Porque, sabe? Porém, às vezes a gente precisa falar sobre a parte ruim da vida. E sobre a parte difícil. Porque o livro mostra, ele é só porrada. O livro inteiro é só porrada. É só tempestade. É só tempestade. E no final você vê uma fagulha de esperança, uma paz. Uma bonança depois de uma tempestade horrível que foi o livro. Que foi só porrada. Só porrada. Só tristeza. Mas isso me leva a refletir ainda mais e pensar que essas porradas, esses tempos ruins, esses momentos sofridos, eles tendem a passar. E algumas pessoas conseguem evoluir com isso, com os males e o sofrimento. Por mais duro que ele seja, a gente tende a evoluir, aprendendo a lidar melhor com isso. Só que não tem dica boa. Não tem como acabar bem quando se fala sobre isso. Mas o correto é ficar pronto. O correto é, sabe, entender que é uma realidade. E que por mais que a gente queira que tudo dure, que tudo continue, o fim é uma realidade. Isso não era pra ser um vídeo triste. E me desculpa se eu fiz alguém se sentir mal com isso. Mas, sabe, às vezes é importante. Porque no fim das contas, a gente nem percebe, mas uma hora as coisas só acabam.